Amados irmãos, graça e paz. Como dissemos hoje pela manhã, achamos importante dizer novamente, estamos inaugurando um novo canal no YouTube hoje. Foi necessária a troca porque o canal anterior estava no nome da igreja antigo e não conseguimos fazer essa mudança, alterar no canal que já tínhamos. Por isso é muito importante que você se inscreva neste canal para receber as notificações relacionadas ao mesmo. Segundo, você clique no sininho e dê o seu joinha nos vídeos da igreja. Isso é importante para que possamos continuar com o canal. Terceiro, é importante também que você divulgue e compartilhe o mesmo com seus amigos e parentes que você deseja alcançar através do mesmo, que estavam acostumados a acompanhar o antigo canal. Nesse canal você poderá também encontrar informações para acessar o antigo canal. Isso poderá ser feito para você ver e ouvir, se quiser, os antigos vídeos já ali colocados. Agora vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti e fazemo-lo mais uma vez na dependência plena e completa do Teu Espírito. Tu conheces o nosso coração e sabes como carecemos de Tua graça e pedimos que ela seja abundante sobre nós para transmitirmos a Tua palavra. Vem, pois, nos encontrar, nos assistir e vem falar a cada coração daqueles que nos ouvem, que todos nós sejamos edificados através da Tua palavra. Vem, pois, ao nosso encontro e glorifica o Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar hoje, com a graça de Deus, a série de mensagens. Essa é a quarta mensagem com o tema Por que jejuar? Nós temos perguntado por quê, para quê, quando eu devo jejuar, como eu devo jejuar, como eu não devo jejuar, o que a Bíblia fala sobre isso. E o nosso texto básico é Marcos 2, 18 a 22. Como nós dissemos, é importante que você tenha a sua Bíblia aberta, ou então que você preste bastante atenção no que vamos lendo. Hoje nós queremos responder às perguntas por quê, para quê, quando eu devo jejuar, como eu devo jejuar, como eu não devo jejuar, o que a Bíblia fala sobre isso. Nosso texto básico está em Marcos capítulo 2, versos 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres. E se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos.
Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos à lei escrita. Eles surgiram no segundo século antes de Cristo. Eram conhecidos por aqueles que se separavam do resto da população comum para se consagrar ao estudo da lei e das suas tradições. Eles julgavam ser importante o ensino das Escrituras e das tradições dos pais ao povo. Eles jejuavam, eles tinham discípulos. Paulo foi fariseu. Diante do Sinédrio, ele disse: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Depois, quando ele estava diante do rei Agripa, ele disse também: quanto à minha vida desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Os fariseus eram rigorosos no cumprimento da lei e eram muito exigentes quanto a isso. Não vamos entrar no mérito de outras questões que não cabem aqui. Mas na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos fez saber que o fariseu dizia de si para si, dizendo: jejuo 2 vezes por semana, na oração que ele dizia fazer a Deus, que Jesus disse que ele falava dele para ele mesmo. Então eles tinham esses hábitos de jejum e de busca do conhecimento através da lei para ensinar a lei ao povo. Os discípulos de João e os fariseus estavam então jejuando. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, diz o texto. Mas os discípulos de João e os fariseus, o texto diz que também os discípulos de João estavam jejuando. João Batista também tinha discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, João 1, 35 a 37. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Esses 2 discípulos eram nada mais, nada menos do que João, irmão de Tiago, ou seja, o apóstolo João, e André, que era irmão do apóstolo Pedro. Eles vieram depois a se tornar discípulos de Jesus. O texto diz que, vendo Jesus passar, João disse: eis o Cordeiro de Deus. E quando eles ouviram isso, o texto diz: seguiram Jesus. A partir daí, eles se tornaram discípulos de Jesus. Todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mateus 11, verso 11, depois o verso 13, dizem assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que Jesus está dizendo é que dos que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João. Isso no contexto da velha aliança. Mas Jesus diz: o menor no reino dos céus, isto é, na nova aliança, é maior do que ele. Na nova aliança nós temos o que não havia na velha aliança. Nós temos o novo nascimento. Nós temos o Espírito de Deus que vem habitar em nós.
E nós temos um relacionamento com Deus em espírito bem diferente do que tinham os que viviam sobre a velha aliança. E Jesus deixa claro que a velha aliança termina em João, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por isso, João Batista e os seus discípulos jejuavam de acordo com o ensino da lei. Já tivemos oportunidade de falar como era o jejum no Velho Testamento, seus prós e contras. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam, ele tem demônio. É uma referência a João Batista, que jejuava e não bebia bebida alcoólica. A NVI traduz assim esse texto: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Bem, tudo que dissemos até aqui foi para que pudéssemos entender a pergunta que algumas pessoas fizeram a Jesus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Então Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Os amigos do noivo ficavam com o noivo até que ele recebesse a noiva em casamento. E o casamento judaico demorava até 7 dias. Eram dias festivos, eram dias de alegria, não era um dia de abstinência de comida nem de bebida. O noivo estava com seus amigos e estes não podiam, pois, jejuar, não fazia sentido. Por isso Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Jesus, como todos devem saber, é o noivo. Os amigos do noivo eram seus discípulos. E neste contexto não fazia sentido eles jejuarem. Jesus havia separado os seus 12 apóstolos para que eles estivessem com ele. E Marcos 3,13, verso 15, diz que depois de chamar os 12, eles vieram para junto dele. O verso 14 diz que ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. Não é só isso que o texto diz, mas eu quis destacar essas duas colocações que são registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14, mais especificamente. Os discípulos tinham Jesus com eles. O que mais eles poderiam querer? Imagine você na companhia de Jesus. O que você precisaria fazer para estar com ele? Nada, só estar presente. Ele estava ali o tempo todo, eles estavam o tempo todo com Jesus. Então, não havia nenhum sentido. Qualquer forma de jejum, Jesus supria todas as necessidades deles, Jesus fez maravilhas durante o período em que esteve aqui como homem, e não fazia nenhum sentido eles jejuarem. Estava ali com eles nada mais, nada menos do que aquele que João, o apóstolo, descreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bom, quando fala no verbo, é uma palavra grega que significa, que é a palavra logos, que é traduzida por verbo, porque logos significa palavra. Então, poderia ser assim traduzido: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É uma referência à pessoa de Jesus, que estava com Deus, estava no princípio com Deus, e o texto diz que ele criou todas as coisas. Tudo que foi criado por meio dele. E a vida, na sua origem, estava nele. E a vida era a luz dos homens. Muito bem. O Senhor de todas as coisas estava ali, presente com eles. Por que jejuar? Por isso Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuarem? Porque como podem os convidados para o casamento jejuarem enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Eram dias de festa, eram dias de alegria. E aqui representava, significa que eles estavam com Jesus, usufruindo do que eu e você gostaríamos de ter presenciado e não presenciamos. No entanto, Jesus continuou: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Jesus estava falando do dia em que ele não estaria mais neste mundo. A retirada de Jesus deste mundo se daria em 3 etapas: através da sua morte, na cruz do Calvário, através da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha, embora ele tenha mostrado que ele tinha carne e ossos, ele comeu entre eles, mas Jesus entrava e saía dos lugares sem passar pela porta, e saía também sem passar pela porta. De repente ele se achava entre os seus discípulos, e de repente ele simplesmente desaparecia para reaparecer novamente. Isso durou 40 dias, até que ele subiu de forma definitiva para o Pai e não foi mais visto. O apóstolo Paulo diz que ele conheceu Jesus como um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo, porque ele conheceu Jesus depois que Jesus havia ascendido aos céus. Não sabemos se ele chegou a vê-lo ou simplesmente a ouvi-lo. Nós sabemos que ele ouviu Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus inquiriu dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o fato é que Jesus, a partir do momento que ele subiu aos céus, ele não foi mais visto, a não ser em visões e experiências pessoais que alguns têm tido, mas não é algo comum. Uma vez então tirado desse mundo, nosso relacionamento com Jesus seria puramente espiritual. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, 1 Coríntios 5,16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E aí ele entra e fala sobre Jesus. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele está se referindo àqueles que, aqueles que estiveram com Jesus pessoalmente, que se antes o conheciam dessa maneira, já agora não o conhecem mais assim. A relação do que
conhece a Jesus, é uma relação puramente espiritual, tem comunhão no espírito e não no corpo, não vendo, não tocando. Por isso Jesus disse: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Por que os discípulos jejuariam? Quando Jesus não estivesse mais com eles em carne e osso. Por que deveríamos nós, seus discípulos, jejuar hoje? Jejuamos para estar com o Senhor. Jejuamos para estar com o noivo. Não pessoalmente, mas em espírito. A igreja então jejua para estar com Jesus, até que ele esteja para sempre conosco. Ou melhor, nós estejamos para sempre com ele. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, soube valorizar como ninguém a comunhão com o noivo. Lucas 10, 38, começa dizendo assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Maria tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta representa boa parte dos cristãos de hoje, quando isso pode acontecer com qualquer um de nós. O sistema deste mundo nos leva a nos preocupar com tantas coisas, nos envolvermos com tantas coisas que julgamos ser urgentes, principalmente, e nós nos preocupamos em fazer essas coisas. Até mesmo nos preocupamos em fazer coisas para o Senhor, sem que antes tenhamos tido tempo com Ele. Então, mais importante do que fazer coisas, e de fazer coisas inclusive para o Senhor, é mais importante estar com Jesus, estar com Ele, ter com Ele comunhão. É por isso que o Senhor respondeu para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Apenas uma é importante. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria queria ouvir do Senhor, queria estar ali aprendendo, ouvindo. E ela fez a melhor escolha. Nós temos que ter um cuidado hoje, porque o mundo nos cobra muitas coisas. E às vezes somos chamados a fazer coisas e nos envolvemos com inúmeras outras coisas e deixamos o mais essencial, que é estar com o Senhor, através da sua palavra, através da oração e através do jejum, né? Então você se abstém de comer e às vezes de beber para estar com Jesus, ouvindo, lendo, estudando, meditando e memorizando a sua palavra, simplesmente ouvindo o que ele tem a lhe dizer através do seu Espírito. Jesus então explicou ainda: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa
velha e o buraco fica ainda maior. Se você tem um remendo de tecido novo em uma roupa velha, se você colocar um tecido novo a título de remendo numa roupa velha, a roupa velha vai rasgar exatamente onde você colocou esse remendo novo, porque a roupa velha o tecido é mais fraco e ele não resiste normalmente a um remendo novo. Nessa comparação, Jesus estava se referindo à nova aliança como remendo de pano novo e a velha aliança, a roupa velha. Então Jesus mostra que as duas coisas não se encaixam. A motivação do jejum no Velho Testamento era uma, e a motivação no Novo Testamento, na Nova Aliança, é outra. E elas não se encaixam. Não fazia sentido eles jejuarem como jejuavam no Velho Testamento. Os judeus até hoje comemoram o dia de Yom Kippur, é o dia do perdão, também é o dia da confissão nacional de pecados. E nós vimos na semana passada que muitas vezes isso foi feito de forma ritualística, formalística, e na nova aliança não jejuamos para obtermos um favor de Deus. Nós jejuamos para estar com o Senhor. Podemos sim colocar os nossos pedidos diante de Deus, podemos nos humilhar diante dele, podemos falar com ele sobre as nossas necessidades, fraquezas, limitações, mas ele não vai nos ouvir porque nós estamos jejuando. O jejum tem sentido, à luz da nova aliança, que você o faça para estar com o Senhor, para ouvir o Senhor, antes até mesmo de falar com ele. Maria estava aos seus pés, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Estava ali quieta, ouvindo. Nós devemos ser muito mais prontos para ouvir do que para falar. É a recomendação das Escrituras. Nós devemos ser tardios para falar, tardios para nos irar. E devemos ser prontos para ouvir, é muito melhor. Esse é o ensino que aprendemos com Marta e Maria. Os discípulos de João e dos fariseus jejuavam segundo a velha aliança. Jesus veio para trazer um novo conceito do jejum. Jejuamos para estar com ele. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana traz luz sobre este ensino. João 4, 19 a 24. O texto diz assim: a mulher então, é a mulher samaritana, lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, se referindo aos samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos. É uma referência aos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus acrescentou: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é uma situação totalmente diferente e nova, a nova aliança. Nosso relacionamento com Deus é no espírito,
No Velho Testamento as pessoas iam ao templo e cultuavam a Deus no templo. Nem entravam no templo porque não podiam entrar, mas ali se curvavam diante de Deus, se humilhavam diante dele e saíam de todos os lugares do país para irem para Jerusalém, para ali adorarem o Senhor no templo, onde Deus estava representado pela arca, pelas tábuas da lei que ficavam dentro da arca. E então era algo totalmente diferente. A igreja em Jerusalém, num determinado momento da história dela, foi dispersa, foi perseguida, e eles foram espalhados por todos os lugares. E por onde eles iam, eles falavam de Jesus, e passaram a se reunirem nas casas, passaram a se reunir em lugares que não eram necessariamente o templo em Jerusalém, como era costume. Então Jesus disse: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Por isso ele disse também antes, vem a hora em que nem neste monte, lá no Monte Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, acredito no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Hoje nós adoramos o Pai em qualquer lugar onde estivermos. Isso não significa que não devamos nos reunir como igreja. Com certeza os irmãos estão sentindo muita falta, como eu também, de nos reunirmos como igreja. Mas não necessariamente naquele lugar único que existia em Jerusalém, para onde afluíam todas as pessoas que conheciam a Deus. E Jesus está mostrando que chegaria um momento em que a igreja dele se reuniria em vários lugares. E a igreja começou a se espalhar pelo mundo de então, e não havia templos. E não houve templos durante um bom tempo, até que Constantino institucionalizou o cristianismo e declarou todo mundo cristão, construiu catedrais, construiu templos monumentais, e os historiadores entendem que isso foi muito ruim para a igreja, que perdeu a sua característica, a sua essência, porque no momento em que todo mundo é cristão, sem uma experiência genuína com Jesus, sem um novo nascimento, sem o Espírito de Deus, isso é muito ruim. Pois bem, Jesus explicou ainda, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres. O vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Embora a figura seja diferente, o ensino é o mesmo. Os odres velhos, odre era uma vasilha de couro onde se armazenava vinho, e era necessário que o vinho fosse sempre colocado em odres novos, porque o vinho tem um período de fermentação e ele expande o couro, e é necessário que o couro seja novo para que ele aguente esse aumento de volume que o vinho colocado nele tem. E Jesus está dizendo, se colocar um vinho novo, que ainda não foi totalmente fermentado, dentro de um odre de velho,
esse odre não vai aguentar a expansão dos gases resultantes da fermentação, vão provocar. Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O vinho novo é a nova aliança. É caracterizada, sobretudo, pela presença do Espírito de Deus em cada crente, em cada membro do corpo de Cristo e na igreja do Senhor Jesus. Então as duas coisas não se encaixam. Não dá para querer se ajustar. Lembre-se que a pergunta foi por que os seus discípulos não jejuam, como os fariseus e como os discípulos de João. Jesus está explicando então que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é que não tenha nada a ver com a outra, mas é um momento diferente. Não faz sentido misturar as coisas. O conceito é novo. O Espírito de Deus faz toda a diferença. O Espírito de Deus em nós faz toda a diferença. É por isso que o Senhor prometeu uma nova aliança. Nós vimos isso hoje de manhã. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, uma figura até do batismo aqui, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então é algo totalmente diferente o que está previsto aqui. É por isso que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5, 16, 17, aliás, eu falei antes que era 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios 5, 16, 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa é a diferença do jejum no contexto do Novo Testamento. É por isso que na nova aliança o Espírito Santo habita no nosso espírito. João 7, 37, 39, Jesus diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Conclusão. Nosso jejum não deve ser feito por mera tradição ou formalidade religiosa, mas dentro de um relacionamento novo com o Senhor por meio do seu Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Eles quem? Os seus discípulos. E o que nós somos? Seus discípulos, discípulos de Jesus. Por que jejuamos? Para estar com Jesus. Haveria um motivo mais importante do que este? Na presença dele você tem tudo que precisa. Na presença dele mesmo. É por isso que encerramos aqui essa série de mensagens
sobre jejum. Por que jejuar? Porque não faz mais sentido falar mais nada sobre jejum. Já abordamos como era feito o jejum, o significado do jejum, muita coisa se aplica no contexto nosso, como nos humilharmos, como orarmos, como buscarmos a presença de Deus. Isso tudo continua válido. Mas a nossa razão para o jejum é para estarmos com Jesus, para buscarmos a sua face, buscarmos a sua presença. Este é isso que faz todo sentido. É para isso que nós jejuamos. Não jejuamos para obter o favor de Deus. Tudo que nós temos e recebemos de Deus nos é dado gratuitamente. É verdade que o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus e de buscarmos a face dele e pedirmos que ele venha ao nosso encontro, que ele venha nos ouvir as nossas súplicas, sim, mas, sobretudo, quando jejuamos, devemos estar prontos para ouvir o Senhor, ouvir o que ele tem a nos dizer. Isso é mais importante do que aquilo que nós vamos pedir. É mais importante ouvir o que Jesus vai nos dizer quando estivermos com Ele, do que fazermos um monte de pedidos. Eu não estou dizendo que você não possa pedir. E temos muitas coisas pelas quais nós oramos diariamente e falamos com Deus. Você deve continuar buscando a presença de Deus, reconhecendo a sua limitação e fraqueza, mas não esqueça que o jejum tem uma finalidade bem diferente. E a finalidade é para você estar com Ele. Ao nos aproximarmos dele, nós devemos estar muito mais preocupados em ouvir o que Ele tem a nos dizer do que qualquer outra razão. Que Ele nos dê um coração assim sensível ao dele, para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo ensino de Jesus sobre o jejum e pedimos que o Senhor nos ajude a viver este ensino. Que a nossa preocupação ao jejuar não seja a de obter coisas que nós necessitamos. Tenhamos a consciência de que não vamos a Ele fiados em nossos méritos, mas nos méritos dele mesmo, Jesus. Vamos ao Pai em nome do Filho, por causa dos méritos dele. Vamos a Ele, conscientes de que só podemos estar com Ele porque nascemos de novo, porque fomos perdoados, porque temos o Espírito Santo, e tudo isso nos foi dado gratuitamente. E que possamos vivenciar o melhor dessa relação de amor. Ajuda-nos, pois, a vivê-la na sua plenitude e que o Senhor olhe para nós com benignidade e com misericórdia. Ajuda-nos a jejuar como convém, a orar como convém, a lermos a Tua palavra para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Dá-nos um coração quebrantado e humilde, em nome de Jesus. Nós oramos em nome dele. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, enriquecendo-a mais e mais com a presença do Espírito de Deus que nos foi outorgado por meio de Jesus. A Ele honra, glória, louvor e ações de graças. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.